O mercado de fundo imobiliário tem crescido bastante, muita gente nova entrando nos fundos imobiliários. E aí, para 2023, quais seriam as perspectivas? Hoje a gente tem uma taxa Selic de 13,75, mas para o ano que vem existe uma expectativa de redução desses juros. E aí a gente quer ver qual que seria o impacto nos fundos imobiliários. No vídeo de hoje, meu objetivo é tratar desse tema aqui com você. Antes de entrar no tema, um disclaimer importante: o conteúdo meramente educacional não representa qualquer recomendação de investimento. Eu estou aqui com um gráfico de fundos imobiliários, conhecido como IFIX, que basicamente é um termômetro do mercado imobiliário negociado na bolsa. E a gente consegue ver que de fevereiro de 2017 até janeiro de 2020, esse mercado teve uma alta bem expressiva. Depois a gente teve uma queda por conta de toda a crise humanitária que a gente viveu em 2020. O mercado se recuperou um pouco e agora anda de lado já há alguns meses. Agora, pessoal, não tem como negar. Quando a gente vai investir o nosso dinheiro, a gente faz várias comparações. E aí a primeira comparação que a gente faz é observar qual que é a taxa de juros livre de risco que está sendo oferecida no mercado, que é aquela aplicação considerada mais segura na economia. Basicamente no Brasil é a taxa Selic, porque você consegue investir no Tesouro Selic e receber essa taxa que está sendo oferecida para o mercado. E a gente viu que a Selic nos últimos períodos subiu bastante. Ela saiu lá do patamar de 2% e aí chegou a 13,75 e está estabilizada. E aí, por mais que a gente não possa comparar a Selic com um ativo de renda variável, no caso um fundo imobiliário, a gente sempre vai fazer essa variação. Eu tenho 13,75 com baixo risco e aí eu posso pegar um fundo imobiliário para ver se de repente ele me pagaria um retorno um pouco maior. E aí quando a gente observa os fundos imobiliários, a maior parte desses fundos imobiliários estão pagando ali muito próximo da taxa Selic. Por exemplo, eu peguei aqui o MXRF11, que é um fundo bastante conhecido no mercado, 11,81. Só que a gente precisa lembrar que esses 11,81 é livre de imposto. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar esses 13,75 e descontar imposto para a gente saber quanto que sobraria de taxa líquida para o investidor. Então eu pego aqui, desconto, vou descontar na maior alíquota, né, 22,5, só para a gente ter um parâmetro. Então a gente consegue ver que mesmo eu tendo esses 13,75, quando eu desconto o imposto máximo, que no caso seria 22,5, me sobraria uma taxa líquida de 10,66. Então a gente consegue ver que nesse exemplo do Maxi Renda, ele estaria pagando mais do que a taxa livre de risco nesse momento. E faz sentido, né? Na maior parte das vezes, um ativo que traz mais risco para você tem que oferecer um retorno maior. Inclusive, não é só o Maxi Renda que tem oferecido esse retorno expressivo nos fundos imobiliários, né? Existem vários fundos imobiliários que estão pagando mais do que a taxa livre de risco nesse momento, né? Então, coloquei até alguns aqui para que você possa ver. É possível você fazer um filtro para poder avaliar quais fundos imobiliários estariam pagando mais do que a taxa de juros atualmente. Agora, pessoal, cá para nós, os fundos imobiliários estão pagando taxas bem atrativas, inclusive superando uma taxa Selic que historicamente já está num patamar elevado. Então assim, pessoal, para a gente poder avaliar a expectativa dos fundos imobiliários para 2023, é legal a gente entender qual que é a visão do Banco Central em relação à taxa de juros. Então ele manteve a Selic a 13,75, mas deixou muito claro que está vigilante em relação ao processo de desinflação no Brasil. A inflação superou 2 dígitos, mas já nos últimos períodos ocorreu aí 3 períodos de deflação que puxou essa inflação para baixo. Mas a gente quer saber para o ano que vem. Vamos dar uma olhada qual que é a expectativa dos juros para o ano que vem, de acordo com o próprio Banco Central. Mas eu já estava quase esquecendo, pessoal. Se você é novo aqui no canal e de repente está achando legal esses conteúdos, clica no botão se inscrever. Toda semana a gente tem postado um vídeo novo para trazer atualizações sobre o mundo dos investimentos para você. E aqui a gente tem um relatório Focus que traz a expectativa não somente da inflação, mas também da taxa Selic e também do câmbio. Eles costumam errar bastante, tá, pessoal? Mas é o parâmetro que a gente acaba tendo para o mercado. Então, a inflação para esse ano, expectativa de fechar em 5,82, atualmente está em 7,17, e para o ano que vem abaixo de 5. Então, a inflação tende a cair para o ano que vem, essa é a expectativa do Banco Central. Já o dólar, que também vai acabar impactando numa inflação, haja vista que quando a gente compra um produto até do nosso dia a dia mesmo, e ele também fica vinculado ali ao dólar, né? Porque às vezes é um produto importado. E aí a expectativa aqui é que o dólar hoje feche a 5,20 em 2021 e se mantenha nesse patamar em 2022. E aí, você acha que realmente o dólar deve se manter nesse patamar para o ano que vem? Não sei, hein?
Estou pensando aqui que eu acredito que não, mas a gente vai ver isso só lá na frente, né? E, assim, o dólar é bastante difícil de ser precificado no curto prazo, imagina num prazo um pouco maior. E a Selic tem uma expectativa de redução até relativamente tímida, né? De 13,75 para 11,25. Então a gente consegue ver que mesmo com a expectativa de redução da Selic, caso o Banco Central esteja certo nessa variação, essa redução da Selic é uma redução pequena. Os juros ainda vai ficar num patamar historicamente alto aqui no Brasil. E aí a gente consegue tirar algumas conclusões de qual que é esse impacto, levando em consideração esses juros de 11,25 para os fundos imobiliários. E aí a primeira conclusão que a gente pode tirar é o seguinte: se houver uma redução consistente de inflação ou que ela consiga se manter num patamar mais baixo para o ano que vem, é provável que a gente tenha uma redução na distribuição de dividendos dos fundos imobiliários do setor de papel, né? Fundo imobiliário que investe em títulos de dívida do setor imobiliário. Agora, para os fundos que investem em imóveis físicos, aí é um cenário um pouco diferente. Vamos entender. Quando a gente fala de fundo imobiliário de papel, olha só o que acontece. Quando você tem uma alta de inflação, que a gente consegue ver aqui nessa linha laranja, os rendimentos distribuídos por esse tipo de fundo imobiliário costuma aumentar. E é justo isso, simplesmente pelo fato desses fundos imobiliários terem na carteira títulos de dívida do setor imobiliário atrelado à inflação. Então, se a inflação sobe, ele acaba pagando mais de rendimento para esse investidor, teoricamente. Eu digo teoricamente porque quando a gente investe em um fundo imobiliário de papel, a maior parte dos títulos que compõem a carteira desse fundo imobiliário está atrelado à inflação. Quando a inflação sobe, ocorre uma correção monetária. E aí o rendimento distribuído para esse cotista contempla essa correção monetária. Então ele vê um rendimento maior, mas muitas das vezes esse rendimento maior é ocasionado por uma correção da inflação, simplesmente por isso. Aliás, essa questão da inflação é totalmente imprevisível, conforme a gente consegue ver nesse gráfico aqui que demonstra que o IPCA oscila bastante de um mês para o outro. Imagine em períodos mais longos. Então, para a gente poder fechar o raciocínio desses fundos imobiliários de papel e partir para os fundos imobiliários atrelados a imóveis físicos, basicamente a gente viu que a expectativa do Banco Central é que a inflação fique abaixo de 5%, o que traria ainda para esses fundos imobiliários rendimentos atrativos, principalmente quando a gente olha o ganho real, haja vista que o Banco Central considera uma inflação inferior a 5% para o ano que vem e uma taxa de juros acima de 11%. Agora, uma coisa muito importante, pessoal, quando você tem os juros num patamar mais alto e uma inflação mais alta, em teoria, a gente vê que os fundos de papéis se beneficiam. Eu digo em teoria porque você entendeu aquele conceito de correção monetária. Agora, uma coisa é fato. Quando você tem juros mais altos, significa mais risco. E no caso de fundos imobiliários que investem em títulos de dívida, o risco de calote aumenta. Então, esse é um ponto importante que você, como investidor, tem que levar em consideração. Agora, no caso de uma redução consistente de juros, a gente vai perceber que os fundos imobiliários atrelados a imóveis físicos se beneficiam substancialmente. Simplesmente pelo fato de que quando você tem uma redução de juros, o crédito fica mais acessível para as pessoas consumirem. Quando você tem um juros mais alto, ocorre uma contenção de consumo. Quando você tem um juros mais baixo, você está incentivando as pessoas a consumirem. E aí a gente pode utilizar como analogia o shopping, né? As pessoas que têm dinheiro na mão normalmente acabam consumindo mais produtos ali no shopping e também, eventualmente, produtos em e-commerce que vai utilizar ali, por exemplo, fundos imobiliários atrelados a galpões logísticos, etc. Então, essa acaba sendo uma possibilidade para o investidor, principalmente num cenário de redução de juros, onde esses fundos imobiliários atrelados a imóveis físicos ficam mais atrativos. Agora, pessoal, uma coisa que é muito clara é que o ano que vem a gente vai ter um cenário bastante desafiador e cheio de incertezas. Inclusive, já existem especulações de que pode ocorrer uma tentativa de tributação nos rendimentos proporcionados pelos fundos imobiliários. É improvável que isso seja aprovado, mas de todo modo a gente já está atento a esse tipo de especulação. Outro ponto importante, que eu acho que é o mais fundamental para o investidor, é utilizar uma diversificação para que ele possa se proteger de qualquer tipo de cenário. Então ele pode ali adotar uma carteira diversificada, onde ele contempla não apenas fundos imobiliários do segmento de papel, mas também fundos imobiliários do segmento de imóveis físicos. Espero que esse vídeo possa ter agregado valor para você. Se gostou, dá um like, se inscreve no canal. Um grande abraço e até o próximo encontro. Valeu!